E hoje nós vamos falar de um assunto bem importante que trata a respeito das habilidades socioemocionais, saúde mental, dos educadores, também dos alunos. Hoje a palestrante Sandra Hoffman esteve junto aos professores da Secretaria Municipal de Educação do município de Jupiá. É um trabalho bem importante, ela coordena também o Aprende Brasil. E a secretária Silvânia Giacomin vai falar dessa iniciativa de trazer a palestrante também para falar sobre esse assunto, né? Isso, Márcio. A gente vendo a necessidade, né? Hoje, os nossos professores precisam desse apoio quanto à nossa rede, né, para estar trabalhando as nossas emoções do dia a dia. E a gente trabalhando junto com o Aprende, a gente tem vários profissionais que nos assessoram, e hoje a Sandra aqui com nós, na parte da manhã trabalhou com a educação infantil e a parte da tarde com o Centro de Educação Séries Iniciais. Foi um trabalho muito aproveitoso, e que a gente vê e certeza que teremos uns resultados positivos na nossa rede de ensino. Ok, secretária. Coordenadora, um prazer falar com a senhora. Que questão importante que é esse trabalho emocional. Nos fale do que foi comentado com esses professores nessa conversa. Na realidade, é um trabalho cuidar da saúde mental dos professores, também é investir na qualidade, né, da educação. E a rede teve essa preocupação, nós desenhamos então essa vinda para também fortalecer esses professores nessas habilidades socioemocionais, né? Fortalecer o autoconhecimento, a gestão da emoção, né? E também as relações no ambiente escolar. Porque um professor, quando ele se sente acolhido e fortalecido, certamente ele ensina com muito mais equilíbrio, né? Com muito mais confiança e bem-estar. E quando isso acontece, eu falo que sempre trabalhar as habilidades socioemocionais é um jogo de ganha-ganha. Todo mundo ganha, né? Ganha os estudantes que recebem um professor, né, com muito mais fortalecido, um professor que também desenvolve nos meninos, né, essas habilidades. Quando a gente olha para né, a emoção do outro, a gente olha para a nossa. Quando a gente ensina, também a gente aprende, né? Pois é, hoje a gente percebe uma dificuldade grande para que desenvolva um trabalho junto aos alunos, junto à escola, porque está numa situação parece que tão complexa, Sandra. Não explica para a gente que hoje nós temos tudo com mais facilidade, seria muito melhor, com mais condições de trabalho, mais ferramentas, né? Sim. Deveria ser, né? Deveria ser. Mas a gente fala das relações, né? Sim. E hoje a gente tem um desafio muito grande frente a esse cenário, né? De muitas demandas pedagógicas dos professores, a gestão da sala de aula, né? Poder lidar com essa diversidade social, sociocultural dos meninos, as demandas externas, né? Então, hoje para o professor, a dificuldade comportamental de alguns alunos, né? Tem sido hoje um desafio o trabalho pedagógico, e é por isso que é preciso investimento, né, nesse fortalecimento, nesse desenvolvimento da inteligência emocional, né, na saúde mental, para que o professor dê conta, né, de gerenciar, inclusive a sua própria emoção, né, fazer a autorregulação da emoção, para que ele desenvolva o autoconhecimento e fique mais fácil lidar, e principalmente, né, com as relações, com as pessoas, né, porque onde tem afeto tem conflito, e onde tem conflito, né, a gente precisa aí ter esse espaço e esse trabalho de desenvolvimento do professor também. Coordenadora, onde tudo começa, onde tudo nasce, na verdade, as situações para que a gente faça esse gerenciamento que a senhora está comentando, né? Sempre na identificação da emoção. Eu preciso entender como é que eu funciono. Por isso que o autoconhecimento é tão importante. Se eu consigo identificar e da mesma forma ensinar os meninos, né, sobre emoção, sobre o que eu estou sentindo, conseguir dar nome a essas emoções, eu consigo fazer uma escolha assertiva do comportamento que eu vou ter frente a qualquer uma das dificuldades e decisões, né, que eu precise tomar.
A sensação que nós temos, né, secretária Silvana, e gostaria que a senhora comentasse, é que os alunos, as crianças, enfim, teriam mais facilidades na atualidade de aprendizado, de desenvolvimento. Mas é uma sensação porque quando se depara numa escola, num banco escolar, a dificuldade ela aumenta cada vez mais. Na realidade, hoje, esse é, na realidade, um engano bastante grande, né? A gente tem muito mais disponibilidade da informação. Então as crianças hoje, né, elas têm, até as crianças bem pequenas que não deveriam, né, têm muito acesso a telas, a jogos, elas são super estimuladas e isso pode trazer, né, uma dificuldade comportamental. Hoje a gente percebe crianças com uma dificuldade grande de concentração, de foco. Então o desafio do professor hoje, do encantamento dentro de sala, né, ele precisa lançar mão de muitos recursos também e estratégias para que a gente possa aí competir com esse menino que tem uma urgência, que quer tudo muito rápido, que está acostumado, né, com as redes sociais, enfim. Então é um desafio, né, porque há informação, mas ela não é transformada em aprendizado e conhecimento. Exatamente. E como que o professor vai trabalhar com isso? Porque o professor também, ele não é só professor, né? Ele tem outras funções. Tem famílias, tem sua vida, então tudo isso é um conjunto, né? É verdade. E a gente precisa sempre, né, e falamos bastante disso, a gente precisa muito da parceria das famílias. E a gente tem visto, tem percebido uma pouca conexão dessas famílias também com os filhos. Então é importante que a gente tenha esse tripé, né? Escola, professor e estudante, para que a gente consiga ter, né, e trazer os resultados que a gente tanto busca e os professores se dedicam tanto. Pois é, a família, os pais muitas vezes falam, meu filho é esperto, ele vai na internet, ele pesquisa, ele faz, né? Ele é inteligente, mas isso não desenvolve uma habilidade teórica lá na escola. Né? Nem sempre. Nem sempre, né? Claro que... Porque a internet é uma ilusão, ela não exige, aparece tudo pronto. E ele, na realidade, ele tem um conhecimento raso sobre muitas coisas, mas não é transformado em aprendizado, de fato, né? Não há correlação. Então, o nosso desafio como educador hoje, né, é fazer com que esses meninos se engajem, se interessem, né? Então, e a gente precisa muito das famílias para que isso aconteça, né? Elas precisam validar todo esse trabalho, precisam também para os estudantes, para as crianças, né, para que eles percebam a importância que o estudo tem para aquela família, né, para que eles também façam um bom uso da tecnologia, porque é um caminho sem volta, mas que efetivamente ela seja transformada em conhecimento, né, e que possa fazer diferença no seu entorno e na sociedade onde eles vivem. O que podemos esperar dos futuros estudantes, profissionais? A senhora que tem conhecimento, trabalha diretamente com isso, né? Com tudo que eles têm de amparo, para se tornar um bom profissional. E nisso, e eu falava bastante hoje com os professores, as habilidades socioemocionais são fundamentais. Hoje a gente precisa desenvolver, e eu falo que muito mais do que ensinar a ler, escrever e fazer conta, a gente precisa humanizar esse sujeito, a gente precisa desenvolver, né, para que ele realmente seja um sujeito empático, seja generoso, amoroso, que ele seja compassivo, porque não basta que tecnicamente eu seja bom, eu preciso ser, né, uma pessoa respeitosa com o outro. Porque a internet está isolando muitas pessoas, né? No campo tecnológico. Sim. A gente está se isolando e está deixando de ter esse convívio, Silvana. Sim, Márcio. E essa preocupação nossa é como a prof. Relata. Nós precisamos que nossos profissionais estejam preparados para que nós consigamos acolher essas crianças e resgatar. Porque é preocupante. A gente precisa parar, pensar e analisar o que a gente está fazendo nesse autoconhecimento, porque as informações são muitas e muitas vezes a gente colhe não tão bem ali na frente o que a gente poderia estar talvez tendo de mais conhecimento quanto as telas mostram, né? Sim. Porque nem sempre é real o que a gente vê através dela, né? Ok. Sandra, a gente como ser humano, muitas vezes tem a função e o pensamento de fazer comparações. Né? Então vamos lá. As crianças de hoje
no mundo tecnológico, nesse campo tecnológico, e as crianças lá do passado, né, que viviam sem esse acesso a tudo que se tem hoje. Então, eles não acabavam sofrendo emocionalmente muito mais antigamente que hoje? Na realidade, em algumas coisas talvez a gente não caiba em comparações, porque a gente tinha muitas dificuldades lá. Exato. Né? Porque as crianças também não tinham espaço, não eram ouvidas, não eram consideradas. A gente tem avanços grandiosos nesse aspecto, mas também tem perdas. A gente tem perdas nos vínculos, nas relações, nos relacionamentos, né? Haja vista que hoje, por exemplo, dificilmente uma família faz um jogo de tabuleiro. Quem de nós não jogou tabuleiro com os irmãos ou com a família, né, em cima da mesa, se reunia e conversava, né? E a gente eu falava bastante interagia. A gente interagia e prestava atenção, né? Olhava para o outro. Hoje essa interação é quase nada, porque fica cada um com o seu aparelho, né? Então a falta de paciência e de conexão muitas vezes, e a gente precisa investir muito nesses relacionamentos. A gente precisa também preparar, né, esse professor, dar apoio para esse professor, para que ele consiga fazer esse resgate, né, que a secretária também coloca, né, e muitas vezes isso acontece dentro da escola, e aí reverbera em casa, porque o menino vai em casa cobrar do pai, que quer fazer jogo, quer jogar tabuleiro, que quer brincar junto, e é para que a gente possa fomentar, né, essa conexão das famílias e as relações. A gente precisa retomar e reaprender a se relacionar. Coordenadora, hoje as pessoas estão mais suscetíveis às emoções, mais frágeis às emoções, e aí nós falamos desde as crianças aos adultos, aos idosos. Podemos assim pensar ou não? É possível. Eu penso que, na realidade, a gente tem fragilidades, sim. Porque psicologicamente parece que as pessoas são muito vulneráveis. Justamente porque muitas vezes a gente perde a oportunidade desse ensinar a educação socioemocional em casa também. Falar para os filhos, falar a verdade, mostrar para o filho que tem dia que a gente não teve um dia bom e que não tem nada de errado nisso, porque crianças também têm dias que não são bons, de poder ensiná-los a falar, né, o que eles estão sentindo, a dar nome para poder identificar. Então, quando a gente fala da vulnerabilidade, né, e da fragilidade emocional, talvez porque os vínculos precisam ser fortalecidos. A gente precisa, muitas vezes, né, ter maior dedicação emocional para os filhos, e aí não passa pelo tempo. A gente precisa se interessar, a gente precisa, de fato, enxergar as crianças e uns aos outros. Então, atenção aos pais, né? Também. Fiquem muito atentos aos seus filhos. Né? Tem trabalho que é nosso, né, como pais, e que são muito importantes aí. Brinque com os filhos. Isso. Falem com os filhos. Isso. Abracem seus filhos. É isso. Né? É isso que está faltando. É o contato. É preciso prestar atenção e olhar. Prestar atenção no que está acontecendo. É isso aí. Ok, Sandra Hoffman, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Muito feliz de estar aqui. Agradeço. Essa função de levar isso aos professores, né, é muito importante, porque vai trazer resultado lá na futura geração, né, Silvana? Com certeza, Márcio. É isso a nossa preocupação quanto secretaria, quanto gestão, né? Nosso prefeito, sempre colaborativo. E nós tendo essas oportunidades, com certeza os frutos virão e a gente vai conseguir ter o melhor em nosso ensino municipal aqui, com certeza. É uma alegria e contem sempre conosco. A Aprende Brasil Educação também tem essa preocupação, né? Para que a gente possa trazer essa formação e poder auxiliar os professores que vão muito além do material didático, né? Exato. Que a gente possa também ajudar nessa formação para buscar a qualidade da educação que tanto o município quer. Ok, muito obrigado. Eu que agradeço.